Acaba de morrer o Papa. Piedade, compaixão e ternura. Não se esqueçam, Deus é próximo, Deus é eterno e Deus é compassivo sempre. Ele tinha 95 anos. Nós estamos vendo imagens ao vivo da Praça de São Pedro, no Vaticano. Lembrando que nessa semana, o Papa Francisco pediu orações. Quando um Papa falece, não é apenas um líder que se vai, mas um símbolo de fé, esperança e transformação. Sua voz ecoa na eternidade, suas palavras se tornam preces e seus atos, exemplos que moldam gerações. O mundo para, os sinos dobram e milhões se unem em oração. Mas um Papa nunca morre verdadeiramente. Ele vive em cada alma que tocou, em cada lágrima derramada, em cada coração que encontrou Deus através de seu legado. Seu tempo na terra termina, mas sua missão continua no céu. No coração de Roma, cercado por segredos e poder, existe o menor país do mundo, o Vaticano. Mais do que um centro religioso, ele é a sede do papado e o epicentro de um mistério que atravessa séculos. Mas por que os papas escolheram este lugar como centro do cristianismo? Tudo começou no século IV, quando o imperador Constantino construiu a Basílica de São Pedro sobre o túmulo do apóstolo. Ali se consolidava o domínio da Igreja. Durante séculos, os papas governaram como reis, influenciando impérios e guerras, até que, em 1929, o Vaticano se tornou um Estado soberano, com o Papa como chefe absoluto. Mas há algo mais nesse território sagrado. Os arquivos secretos do Vaticano guardam documentos proibidos, teorias sobre vida extraterrestre e manuscritos que podem revelar segredos jamais imaginados. E quando um Papa morre, os rituais sagrados marcam sua despedida, enquanto o Vaticano aguarda seu próximo líder. Mas até quando seus segredos permanecerão ocultos? O Vaticano ainda é apenas um símbolo de fé, ou a chave para algo muito maior. Um livro lançado hoje na Europa revelou que o Papa Francisco decidiu simplificar as cerimônias fúnebres dos pontífices, inclusive a dele próprio. Um Papa que narra o próprio enterro, Francisco decidiu que o seu corpo não será velado fora do caixão, como prevê a tradição dos funerais papais. O mesmo vale para os que virão depois dele. O de Bento XVI foi o último corpo exposto fora do caixão. Estou revisando o ritual para que os papas sejam velados e enterrados como qualquer filho da igreja, disse Francisco. Fazer 2 velórios era excessivo. Que haja apenas um e com o papa já no caixão, como em todas as famílias. Não haverá mais cerimônia de fechamento do caixão. Tudo será feito na mesma cerimônia. O Papa Francisco confirma que prefere ser levado à igreja de Santa Maria Maggiore, com a qual tem grande conexão espiritual, e não à Basílica de São Pedro. Será o primeiro a ser sepultado em outro lugar desde Leão XIII, em 1903. No livro, Francisco revela que, apesar da união profunda entre ele e Bento XVI, a existência de 2 papas dividiu a igreja. Francisco afirma que o secretário particular de Bento XVI, Monsenhor Georg Genswein, mantinha o papa emérito em isolamento e que o secretário apoiou cardeais ultraconservadores que acusaram Francisco de heresia depois que ele se posicionou a favor das uniões civis entre pessoas do mesmo sexo. Bento XVI deu razão a Francisco. Logo depois da morte do Papa Emérito, o seu secretário publicou um livro falando da convivência entre os 2 pontífices. E sobre isso o Papa Francisco comenta: que no dia do funeral tenha sido publicado um livro que fala mal de mim, contando coisas que não são verdadeiras, é muito triste. Lamento que Bento XVI tenha sido usado. Vive isso como uma falta de nobreza e de humanidade. Francisco revela ainda detalhes do conclave que elegeu Bento XVI em 2005. Conta que impediu que cardeais sabotassem a eleição de Joseph Ratzinger e que depois os 2 decidiram juntos quem deveria ser afastado por vazar documentos secretos do Vaticano. Piedade, compaixão e ternura. Não se esqueçam, Deus é próximo, Deus é eterno e Deus é compassivo sempre. E Jesus dirigiu seu olhar cheio de compaixão para os olhos daquelas pessoas, captando o seu desânimo, a frustração de terem trabalhado toda a noite sem apanhar nada, o sentimento de terem o coração vazio, tal como as redes que agora seguram nas mãos. E agora eu peço desculpas e peço que
Outro sacerdote continua a leitura porque estou com um pouco de dificuldade na minha respiração. Então, continua a leitura o mestre de cerimônias do Papa Francisco. Uma multidão se reunia na Praça São Pedro cheia de expectativa. Era o segundo dia do conclave na Capela Sistina que ia decidir quem seria o novo Papa, o líder espiritual dos 1 bilhão e 300 milhões de católicos do mundo. Na quinta rodada de votações dos cardeais, finalmente saiu a fumaça branca pela qual todos aguardavam e o famoso anúncio em latim. Mas o escolhido estava fora das listas de apostas que rodavam pelo mundo, ou seja, estava longe de ser um favorito ao cargo. Jorge Mário Bergoglio, um argentino filho de imigrantes italianos, fazia história ao se tornar o primeiro Papa latino-americano. Fratelli e sorelle, buonasera. Hoje eu vou contar a história de um Papa diferente de tudo que o mundo havia visto até então e da mudança de tom que Francisco deu à Igreja Católica. Parte dos críticos diz que as mudanças são insuficientes para uma instituição tão importante. Outra parte rejeita completamente a direção que a Igreja tomou com o novo Papa. A gente vai falar de tudo isso, mas antes vamos ao fato inesperado que permitiu a chegada de Francisco ao posto que ocupa hoje. Era para ser um discurso comum do Papa Bento XVI naquele 11 de fevereiro de 2013. Ad conditionem certam perveni, vires meas, in gravescente etate, non iam aptas esset monus Petrinum eque administrando. Mas enquanto ouvia o Papa falar em latim, a jornalista italiana Giovanna Cirri sentiu as pernas bambas. I listened in Latin, I understood, and then I gave the news. Ela, que entende latim, foi a primeira a compreender que Bento XVI estava renunciando ao papado depois de 8 anos no posto. Me ministerio episcopi Romae, successore Sancti Petri, mi permanens cardinalium, die 11 aprilis bis 15 commisso. When I realized that I was afraid, I was at my computer. A notícia pegou o mundo inteiro de surpresa. Well, it's just a few hours now since all of us in the newsroom started to see this news appearing. We could barely take it in. After all, resigning is just not something that popes usually do. A última vez em que isso tinha acontecido foi em 1415, 6 séculos atrás, quando o então Papa Gregório XII abandonou o posto. E as palavras do porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, ao justificar a renúncia de Bento XVI. A Igreja precisa de alguém com mais energia física e espiritual que pudesse superar problemas e desafios em um mundo moderno e em constante mudança. É aí que entra em cena o Papa Francisco. Bergoglio é o primeiro padre jesuíta a ocupar o trono de São Pedro e o primeiro não europeu no cargo desde o sírio Gregório III no século VIII. O nome Francisco foi adotado pela primeira vez por um Papa, aliás, como homenagem a São Francisco de Assis, um santo associado ao compromisso com os mais pobres. Esse nome era o primeiro indício de que começava uma nova era no Vaticano. Se a escolha de Bergoglio surpreendeu os apostadores em 2013, suas declarações, atitudes e a condução da Igreja no início do papado causaram um espanto semelhante entre aqueles que imaginavam uma repetição do conservadorismo de Bento XVI. Francisco logo se mostrou um Papa mais sensível a temas modernos, mais próximo de causas sociais e disposto a tocar em questões polêmicas para a tradição e os costumes católicos. De volta a 2013, o Brasil foi o destino da primeira viagem internacional de Francisco. Rezou uma missa no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo, e participou no Rio de Janeiro da Jornada Mundial da Juventude, evento da Igreja Católica para jovens do mundo todo, realizado pela primeira vez no país. A Igreja precisa de vocês, do entusiasmo, da criatividade e da alegria que lhes caracterizam. Mais de 3 milhões de fiéis acamparam na praia de Copacabana para ver Francisco e as cenas das multidões celebrando o Papa rodaram o mundo. Foi a terceira visita de um Papa ao Brasil, que já havia recebido João Paulo II e Bento XVI. O Papa Francisco está cada vez mais debilitado. A grande questão é, ele continuará liderando a Igreja ou já estamos presenciando os últimos dias de seu papado? Nos bastidores do Vaticano, a sucessão papal envolve fé, poder e interesses. Se Francisco partir ou renunciar, quem assumirá? Um conservador que resgatará tradições ou um progressista que poderá revolucionar a Igreja? O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários.